Olá pessoal, tudo bem? Professora Mônica do EMAC Coelho Neto, 7º ano, Língua Portuguesa. Então, vamos para o segundo vídeo sobre o material complementar da semana 4/5, ok? Bom, pessoal, o próximo texto da página 6, nós temos uma crônica, tá? Nós já vimos a respeito da crônica. Vamos lembrar, a crônica, ela geralmente é sobre alguma situação do dia a dia, do nosso cotidiano. Ela não costuma ter muitos personagens, né? Ela pode ter uma linguagem formal e informal na crônica. E pode ser o narrador, personagem, né? Ou o narrador só que conta a história. E pode haver diálogo também, tá? Pode haver diálogos entre os personagens ou não, ok? Então, tem uma crônica aqui. É bom que vocês leiam com atenção, porque como a crônica tem muitos números para vocês não se confundirem, então deem pelo menos umas 2 lidas. Dá aquela primeira lida para vocês fazerem o reconhecimento do texto e depois dá uma lida com mais atenção para vocês se apropriarem melhor do texto, tá ok? Pode dar pausa no vídeo e fazer a leitura. Bom, lido o texto, a crônica Recado ao Senhor 903, do Rubem Braga, vamos para aqui as considerações sobre o texto. Ele quer saber, no número 1, o narrador nos conta um fato corriqueiro. Então, foi o que eu falei para vocês, a crônica é sobre fatos do nosso cotidiano, fato corriqueiro é a mesma coisa, ok? Quem é o narrador da crônica? Bom, o narrador é o morador do número 1003. E qual a situação apresentada no início da crônica? A situação apresentada no início da crônica é que o homem, né, do 1003, do apartamento 1003, está respondendo a carta e a reclamação verbal do apartamento 903, feita pelo morador do apartamento 903. Por que houve uma reclamação do morador do 1003? Por causa do barulho que fazia em seu apartamento, incomodando o morador do 903. Ok? 3. Qual é a relação estabelecida pelo mais do primeiro para o segundo parágrafo? Então, gente, esse mais, né, ele muitas das vezes, né, pode ser que não, mas muitas das vezes, ele estabelece uma ideia de contraste. Ou seja, eu penso uma determinada coisa, mas aconteceu outra, mas surgiu outra. E geralmente são ideias que dão contraste de uma para outra, do início e depois. Então, esse mais vem para marcar isso, que é um contraste de ideias que são ideias opostas. Voltando aqui no texto, aqui ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Então, durante o texto, ele vem contando todo o incômodo que é causado por barulhos que possa ser do apartamento dele, que pode estar incomodando o apartamento do 903, dos outros apartamentos, do barulho do oceano, enfim. Tudo isso, e aí ele vem falando sobre todo esse incômodo, né, que foi questionado, mas ele deseja sonhar com uma outra vida. E ele fala de uma maneira mais leve, que o vizinho poderia ter ido lá não para reclamar, mas sim
para se juntar a eles a um momento de lazer, de prazer, de leveza, de agradecimento. Ou seja, o que ele está dizendo? Que você vem aqui e você reclamou, mas poderia ser diferente, poderia ter vindo aqui para curtir um momento agradável com a gente, se juntar aos nossos, né? Curtir, se divertir. Então, houve o quê? Oposição de ideias, contraste de ideias. Então, o mas veio para estabelecer um contraste de ideias. Tá ok, pessoal? Bom, na próxima página, pede para que você produza uma crônica. Você lê uma crônica agora, você vai definir o tema antes de começar. Então, lembra, a crônica, ela geralmente é algo do dia a dia. Pode ser algo do dia a dia dentro da escola, por exemplo. Que tal relembrar algum acontecimento da escola, né? Que eu acredito que vocês estão com saudade, assim como eu. Então, por que não? Pode ser também um acontecimento do cotidiano de vocês fora da escola. Vamos lá, o que você tem que fazer? Produzir uma crônica, vamos ver qual é a proposta. Uma pequena crônica para publicar no jornalzinho da escola, no mural, enfim. Pensa nos personagens, lembra que são poucos, tá? Defina quando, onde acontece o fato que você vai narrar. Crie diálogos, tá? Cuidado com a pontuação. Então, usar 2 pontos, usar a travessão para criar diálogos. O texto precisa ser curto. O narrador é em terceira pessoa e onisciente, ou seja, ele conhece toda a história e o pensamento dos personagens, inclusive o pensamento dos personagens. Lembra que você vai ter que botar um clímax na história, ou seja, um momento mais alto de tensão e de criar um desfecho surpreendente, ou seja, algo que vai surpreender o leitor. Utilize seu caderno escolar para fazer a primeira versão e a revisão da sua crônica. Após essa etapa de revisão, reescreva até chegar à forma que considere ideal. Então, assim, gente, faz a lápis e, se precisar, lê para o seu responsável, vê se está legal e refaça, porque quando a gente refaz, sempre tem algumas coisas que a gente precisa ajustar no texto, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus, boa semana e espero vê-los em breve.